Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. If you want to take your Portuguese to the next level, we strongly recommend you to get the transcriptions for this episode. There you will be able to see every single word we spoke during this episode and notes that will give you tips and help you learn new words, expressions, and idioms that you will not learn in a textbook. Então, vamos começar. Beleza, então vamos iniciar o episódio de hoje. E o tema é a continuidade do tema anterior, podemos dizer assim, né? Só que focado um pouquinho mais na visão dos brasileiros de si mesmos, na questão racial, né? Sim. A pergunta que podemos iniciar é, Vini, tu te considera branco, negro, pardo, indígena? Eu me considero branco. E essa classificação, para o brasileiro, não tem a ver só com a origem e os antepassados, mas com a aparência física mesmo, né? E no teu caso, como tu te considera? Eu também me considero branco também, tá no meu registro, né? Então, para quem não nos conhece, né, talvez a pessoa faça uma imagem da gente, né, na cabeça. Então, podem imaginar assim. Isso é interessante, né? Porque o brasileiro se vê de uma forma que muitas vezes pessoas de fora do Brasil não é exatamente assim que eles veem o brasileiro. Sim, total. Sabe que isso me lembra uma pesquisa da Datafolha, um jornal muito conhecido aqui no Brasil, que perguntaram pro Ronaldo, né, Nazário. Quem não conhece o Ronaldo, jogou no Barcelona, Seleção Brasileira, Real Madrid, Milan, né? Ronaldo Fenômeno, né? Isso, exatamente. O Ronaldo, perguntaram para ele se ele se considera branco, negro, pardo, e ele se considera branco. Mas 64% das pessoas que responderam à pesquisa consideram o Ronaldo pardo ou negro. E olha que incrível, né? Sim. E isso é muito interessante, porque muitos brasileiros, quando vão para fora do Brasil, especialmente para os Estados Unidos, e precisam preencher alguns documentos, os brasileiros se classificam como brancos, muitas vezes, quando, na verdade, a classificação que muitas vezes o governo americano ou outras instituições fazem dos brasileiros é, na verdade, latino, desconsiderando totalmente a diversidade que existe dentro disso. Então, é interessante porque o brasileiro muitas vezes não se considera latino. Quando falamos sobre latino, muitas vezes pensamos sobre pessoas da América do Sul, América Central, que falam espanhol, mas os brasileiros não se consideram parte dessa classificação, né? Sim. É verdade, né? É interessante que se a gente pesquisa essas questões um pouquinho mais a fundo, né? Por exemplo, sobre o grupo negro, né? Pessoas com pele realmente escura, né? Que realmente são negros. Tem todo um estereótipo negativo, às vezes, que as pessoas criam das pessoas, né? Ou estereótipo branco. Também um monte de carga negativa. Então, isso faz com que as pessoas esqueçam suas origens, né? Ou deixem de lado, omitam isso, né? Para colocar uma classificação padrão, por assim dizer, né? Acontece muito, né? Sim, é verdade. Mas já que estamos falando sobre essa questão, como que tu definiria ou como que tu explicaria qual realmente é a origem do brasileiro? Falando na questão de países mesmo, né? Lugares do mundo. No episódio passado falamos sobre regiões do mundo, né? Como Europa ou o continente africano. Mas, na grande maioria, como tu diria realmente de que partes do mundo vêm os brasileiros? Então, na questão europeia, nós temos uma descendência, lógico, forte portuguesa, né? Também, inclusive a nossa língua, mas também muito forte italiana, né? Também alemã, espanhola,
né? Em algumas regiões muito forte mesmo. Aham, em alguns lugares também do sul, polonesa, né? Ucraniana também. Polonesa, exatamente, né? E da questão africana, quais países? Isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas falam que no Brasil existe uma grande influência africana, mas falam como continente. Mas esquecem que também existe uma diversidade enorme de povos na África, né? É interessante que eu tenho um dado aqui que fala que os africanos que entraram no Brasil, né, em grande maioria por causa da escravidão, foram trazidos pelos portugueses de especialmente 2 regiões do continente africano. Em uma região, Moçambique, Congo e Angola, né? E de outra parte da África, também houve bastante imigração para o Brasil, também por causa da escravidão, né? Em especial ali a região da Nigéria, Guiné e Costa do Ouro, que faz parte de uma região hoje pertencente à Gana. Uhum. Interessante, né? E algo que acontece muito com o brasileiro é não saber sua ascendência. Por exemplo, fizeram uma pesquisa no Brasil e perguntaram como a pessoa se declara. Quase 12% se considerou africano, quase 44% se consideram europeus, em torno de 21% indígena e 31%, quase 32%, se considera não sabe. Então, olha que interessante, né? Aham, isso é interessante. A africana e a indígena são inferiores, menores, né, nesse número, do que os não sabem. E quase bateu o mesmo número de europeus. Então... Sim, impressionante, é verdade. E tem a questão também das misturas, né? Porque você tem pessoas que são filhos de descendentes de africanos e descendentes de europeus. Sim, sim. E é difícil encontrar uma classificação, não é? Sim, sim, sim. A pessoa... existe muita miscigenação no Brasil. Exatamente. Tanto é que tem as sub-etnias, por assim dizer, né? Por exemplo, existe o branco, existe o negro, mas existe o pardo, existe o moreno, existe o amarelo. Sim. Né? Existe outras classificações. Então, é difícil, né? Não é só a nossa cor da pele que define isso, né? Sim. Ela é um fator que externa, mas não é o maior fator, talvez, né? É verdade. Acontece bastante aqui no Brasil, né? Eu tenho um amigo que, por exemplo, o pai é negro e a mãe é branca, e ele nasceu branco. Mas ele tem, obviamente, sangue africano, o pai é negro, né? Então, isso é interessante, né? É bonito de se ver a miscigenação no Brasil e a mistura, né? É verdade. É muito bonito. Beleza, encerramos por hoje, né? Está ficando um pouquinho longo esse episódio, mas é realmente teríamos muito assunto. Mas vamos deixar para uma outra vez, né, Vini? É verdade. Então tá certo. Até mais, viu? Até a próxima. Até a próxima, Everton. Com o nosso último episódio da temporada. O último episódio da temporada, é verdade. Até lá. Até mais. Obrigado por você ter escutado o nosso podcast, o Brazilian Talk. E considere também virar membro do Brazilian Talk. Você pode fazer isso através do Patreon. Lá você terá acesso a um conteúdo exclusivo nosso, como as transcrições e também até mesmo futuras lives aqui do nosso podcast. Mais informações estão aqui na descrição deste episódio.